Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e esse é o terceiro vídeo sobre a história do cristianismo e também uma continuação direta do terceiro vídeo sobre Roma. O que acontece? Quando Alexandre Severo é assassinado por seus soldados, né, e o exército proclama Maximiano Traço como imperador, Roma entra no período chamado de crise do terceiro século, né? Entrou num ciclo aí em que um soldado era proclamado imperador, logo ele era assassinado e um outro general era proclamado imperador. Viveu nesse ciclo de golpes e assassinatos, né? Em 50 anos, Roma teve cerca de 26 imperadores, né? Só no ano que o Maximiano Traço foi assassinado, teve seis imperadores no mesmo ano, né? Entrou nesse ciclo de golpes e assassinatos, né? O imperador ficava por pouquíssimo tempo, era assassinado, outro imperador assumia, logo ele também era assassinado, o outro imperador assumia, né? E o que acontece? Com essa fragilidade, Roma começou a sofrer com invasões, né? Invasões dos povos germânicos, como os godos, os alamanos e os francos, né? Etc, etc. E também as invasões do Império Sassânida. O Império Sassânida é um império que surgiu ali no Irã, né? O Império Persa, né? Que derrubou o Império Parta, né? E começou aí a ameaçar aí o Império Romano, né? É, Roma também sofreu com a grande inflação, né? Os imperadores começaram a diminuir o teor de prata do denário, né, da moeda romana, né? Com essa diminuição do teor de prata, a moeda começou a se desvalorizar e começou a ter uma crescente inflação ali em Roma, né? Roma também sofreu com uma peste, né, que ficou conhecida como peste de Cipriano, né? Esse nome é em homenagem ao Cipriano, né, que documentou, né, essa peste, né, a existência dessa peste, né? Nessa mesma época, o imperador Décio, né, viu que os templos pagãos romanos, né, começaram a se esvaziar, né, e os cristãos estavam começando a aumentar ali, né, e começou a onda de perseguição aos cristãos, né. Os cristãos sofreram bastante perseguições sobre o período do Décio, né. Depois, um tempo depois, o imperador Valeriano sofreu uma derrota aí para o Sapor, né, do Império Sassânida. Ele foi capturado e executado, né. Foi a grande derrota aí para Roma, né, o primeiro imperador a ser executado, né, por um imperador estrangeiro, né. Então Roma entrou, foi uma grande derrota aí para Roma. Tanto que o tempo depois, né, nos tempos aí que seu filho assumiu, né, Roma acabou se dividindo em três, né. Ficou o Império das Galhas, né, se dividiu a da região da Gália, da Britânia, né, se formou o Império da Gália, ao centro, o Império Central Romano, e mais ao oriente, né, se formou o Império de Palmira, ali com as regiões ali da Síria, do Levante, né. Então Roma acabou se dividindo em três partes. Um tempo depois, Aureliano assume como imperador, né. Aureliano foi importantíssimo para Roma começar a se recuperar da crise do terceiro século, né? Aureliano empreendeu batalhas aí contra as tribos bárbaras, né? As tribos bárbaras que estavam invadindo Roma, ele combate ali, fortifica a cidade de Roma, né? Constrói muralhas, né? Que ficou conhecida como as muralhas de Aureliano, né? Depois ele combate o Império de Palmira, né? Derrota a rainha Zenóbia, né? Do Império de Palmira. Depois ele combate o Império Gálico, derrota o Imperador Tétrico, né, do Império Gálico, volta a Roma, volta a ser unificada novamente, né, sobre ele, né. O Aureliano ficou conhecido como o restaurador do mundo, né, ele foi muito importante aí, né. Reunificou Roma, né, ele proclama o Sol Invicto como a principal divindade de Roma, né? O deus Sol Invicto, que é um sincretismo de diversas divindades atribuídas ao Sol, né? Como Mitra, né? Mitra é uma divindade bastante adorada aí entre os soldados romanos, né? Tinham cultos secretos, né?
Então ele proclama Sol Invictus com a grande divindade de Roma, né? A principal divindade romana. E ali no final Aureliano acaba sendo assassinado por seus soldados. Um tempo depois, Diocleciano assume como imperador, né? Ele fez uma série de reformas aí que puseram fim à crise do terceiro século, né? Ele conseguiu acabar com a crise do terceiro século. Ele acabou com o principado e instituiu o dominato, quer dizer, até então os imperadores adotavam o título de príncipes, né? Que significa primeiro cidadão, porque eles não queriam se associar com nenhuma forma de tirania. E queriam mascarar e manter uma impressão que a república continuava, né? O Diocleciano acaba com isso e o imperador passa a ter o título de Dominus, né? O senhor, que tem poder absoluto, né? Ele também percebe que Roma era um império muito grande, muito extenso, né? E apenas um imperador não dava conta de resolver todos esses problemas, né? Então ele instituiu a tetrarquia. Roma passaria a ter 4 imperadores, né? Desses 4 imperadores, 2 seriam chamados de Augusto, né? Diocleciano passou a ser o Augusto da parte oriental do Império, né? O Augusto do Oriente. E ele nomeou Maximiano para ser o Augusto do Ocidente, da parte ocidental do Império. Outros 2 imperadores se chamariam César, né? Que era um pouco abaixo na hierarquia do Augusto, né? O Diocleciano escolheu Galério para ser o seu César, enquanto o Maximiano nomeou Constâncio Cloro, né, para ser o seu César, né? Então, quando algum Augusto morria ou se aposentava, né, um César subia na hierarquia e nomeava outro para ser César, né? Então, ele fez uma série de reformas também, instituiu preços máximos, né? O que acontece? Ele começou a tabelar preços, né? O que acabou não funcionando muito bem, né? Essa política dele de preços máximos. Porque ele congelava preço, então, né, controle de preços começou a gerar escassez, né? Começou a surgir mercados negros, né? Então é uma política que não funciona de tabelamento de preços, né? Ele também fez reformas na moeda, né? Aumentou o teor de prata e a moeda agora teria que ter cerca de 95% de prata, né? É uma política de controle da inflação, né? E também, sob Diocleciano, começou a grande perseguição aos cristãos, né? Começou a destruir templos, queimar livros, né? Obrigar os cristãos a fazer sacrifício aos deuses romanos, né? Quem se recusasse a fazer sacrifício aos deuses romanos era executado, proibiam ele de ter cargos, né, no Império. Foi uma grande perseguição, é considerada a maior perseguição, né, do Império Romano contra os cristãos, né? Até que depois de um certo tempo, o Diocleciano então resolve se aposentar, né? E forçou o Maximiano a se aposentar também. Então, Diocleciano foi o primeiro imperador a se aposentar, né? Diz que ele foi plantar repúdio, né? Depois que Diocleciano e Maximiano se aposentam, Galério e Constâncio Cloro são promovidos a Augusto, né? Enquanto Valério Severo e Maximino Daia se tornam Césares, né? Nesse período, Roma começa a ter alguns problemas aí, né? Nessa tetrarquia, né? O que acontece? Um tempo depois, Constâncio Cloro acaba morrendo, né? E quem acaba sendo nomeado como imperador é o filho dele, o Constantino, que viria a ser conhecido como Constantino o Grande, né? Enquanto isso, na parte oriental, o Galério resolve colocar Licínio, né, como Augusto, né, passando a ter 3 imperadores do lado oriental, né? Não respeitou nenhuma regra, simplesmente colocou ele lá, né? Que acabou incomodando também o Maximiano Gai, né? E na parte ocidental também teve um outro problema, o Maxêncio. Maxêncio era o filho do Maximiano, né?
imperador que se aposentou. Ele dá um golpe em Valério Severo, né? E toma Roma, né? Ele se torna um imperador usurpador, né? Então o Constantino resolve fazer uma aliança com o Licínio, né? O Galera acaba morrendo e Constantino então forma uma aliança com o Licínio, né? O Licínio acaba se casando com a filha do Constantino, né? E os dois formam essa aliança, né? E Constantino resolve ir para a guerra ali contra o Maxêncio, que era o imperador usurpador, né? Aí diz a tradição que ele teria visto uma cruz no céu, né? Dizendo com esse sinal você vencerás. Então ele manda os soldados colocarem uma cruz nos escudos e vai para a batalha, da batalha, né, contra o Maxêncio, a batalha da Ponte Milvia, né? Ele vai e consegue derrotar o Maxêncio, né? Então depois de derrotar o Maxêncio, né, ele resolve, né, decretar o Édito de Milão, né, que concedeu liberdade religiosa em todo o Império, né? Então os cristãos parariam de ser perseguidos, agora eles estavam livres para praticar sua fé, né? E o que acontece? Na parte oriental, né, o Maximino se incomodou muito com essa aproximação do Licínio com o Constantino, né? Ele viu isso como uma ameaça, né? E os dois acabaram em batalha em que Licínio derrota o Maximino Dália, né? Nessa período, né? Nesse mesmo período aconteceu uma coisa muito importante na história do cristianismo, né? Um pregador chamado Gregório, o Iluminador, né, pregou para o rei da Armênia, o Tiridates IV, né? Ele batizou o rei da Armênia, né? E o rei da Armênia decretou o cristianismo como religião oficial da Armênia. Quer dizer, a Armênia se tornou o primeiro estado a ter o cristianismo como religião oficial, né? Bom, nessa mesma época começa a ter também um atrito entre o Constantino e o Licínio, né? Aí o Licínio teria começado a perseguir os cristãos ali na parte oriental, né? Então o Constantino vai para a batalha contra o Licínio, né? E derrota ele, né? Fazendo com que Constantino se tornasse o único imperador em todo o império, né? Nessa época começou a haver uma divisão aí dentro do cristianismo, uma grande divisão aí, né? O que acontece? O sacerdote Ário defendia a ideia que o filho, no caso Cristo, era subordinado ao pai, né? Ele foi criado pelo pai, portanto ele não é eterno, né? No caso ele era inferior ao pai, né? O pai era superior, né? E essas ideias, né, foram confrontadas pelo bispo ali de Alexandria, né? O Alexandre, que defendia que não, que na verdade o pai e o filho são consubstanciais, né? Portanto, o filho não foi criado, e sim gerado, né? Ambos são coeternos e consubstanciais, né? Isso gerou uma grande ruptura aí, uma grande divisão aí, né? E Constantino, vendo essa divisão, né, dentro do cristianismo, resolveu convocar um concílio, né? Reunir todos os bispos ali no que ficou conhecido como Concílio de Nicéia, né? Bispos de diversos cantos do império se reuniram lá, né, para chegar a uma conclusão, né? Se defendia a ideia do arianismo, né, ou o trinitarismo, né? Quem defendia o Ário na época foi o Eusébio de Nicomédia, né? Foi o grande defensor da teoria ariana, né, do arianismo, né? Em contrapartida, o bispo Alexandre de Alexandria defendia o trinitarismo, né? Que a ideia é que o pai e o filho são consubstanciais e coeternos. O trinitarismo acabou ganhando, né? Então o arianismo foi condenado aí, né, como heresia, né? Ficou decidido que o pai e o filho são consubstanciais e coeternos, né, pelo Concílio de Nicéia, né?
Constantino também decidiu fundar uma nova capital para Roma, né? Uma cidade que ele chamaria de Nova Roma, né? Que após a morte dele ficaria conhecido como Constantinopla, né? Que ficava na parte oriental ali do Império, né? E também teria construído a antiga Basílica de São Pedro, né? Ali no local ali do Circo de Nero, onde era o antigo Circo de Nero, né? Onde supostamente Pedro teria morrido, né? E onde acredita-se que o túmulo de Pedro está lá, né? Então, no fim da vida, Constantino acabou se batizou, né? Quando ele estava perto de morrer, e ele foi batizado por um bispo ariano, né? Ou seja, no final da vida, Constantino teria se convertido aí à doutrina aí que saiu derrotada no Concílio de Nicéia. Nos tempos de Constantino, que Eusébio de Cesareia teria escrito História Eclesiástica, né? Que é uma obra muito importante, né? Que conta toda a história do cristianismo, desde os primórdios até o tempo de Constantino, né? História Eclesiástica é uma obra fundamental para se entender a história do cristianismo. E o que acontece? Depois que o bicho de Alexandria, o Alexandre, morreu, quem assume no lugar dele foi um importante, né, doutor da igreja chamado Atanásio. Atanásio era o grande defensor do credo nicênico, né? É o grande combatente da doutrina do arianismo. Né? E o que acontece? Atanásio chegou a ser exilado cerca de 5 vezes. Uma dessas vezes, ele foi exilado pelo Constâncio II, né? Que é o filho do Constantino. O Constâncio II era um ariano, né? E começou a perseguir todos os defensores do credo nicênico, né? Ele também chegou a ser perseguido, ser exilado também, por um imperador Juliano, né? Que era um imperador pagão, né? Ele começou a perseguir os cristãos aí, queria retornar ao paganismo, né? Então, Atanásio aí sofreu duras perseguições aí, né? Sendo exilado, né? E no tempo dele também, uma coisa muito importante que aconteceu. Um sujeito chamado Frumêncio, né? Se tornou mentor do reino de Axum, né? O reino de Axum, né, a atual Etiópia, né? Ele converte o rei Ezana, né? Então Frumêncio se converteu, pregou ali para o rei Ezana, e Ezana se converteu ao cristianismo, né? Frumêncio foi lá até Alexandria, né? Se encontrar com Atanásio, né? Para pedir que ele enviasse um bispo. Então, o Atanásio nomeou o Frumêncio como bispo, né? Então, Atanásio tem uma grande importância aí, né? Para o estabelecimento do cristianismo na Etiópia, né? A Etiópia tem uma longa tradição aí cristã, né? Lá, no tempo do imperador Teodósio, foi decretado o Édito de Tessalônica, né? Que proclamou o cristianismo, né? O credo niceno, como a religião oficial do Império Romano. Né? Então, a partir de Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, né? Do Império Romano. No tempo de Teodósio também ocorreu o Concílio de Constantinopla, né? Para definir o Espírito Santo também como consubstancial, né? Então ficou decidido em Constantinopla que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, eram 3 pessoas de uma única substância, né? Aqui que complementou, né, a doutrina da Trindade, né? Depois que Teodósio morreu, o Império Romano se divide em 2, né? Fica o Império Romano do Ocidente, né, tendo como capital a cidade de Roma, e o Império Romano do Oriente, né, que viria a ser chamado de Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla, né. Nesse período viveram grandes e importantes aí, os doutores da igreja, né, como Jerônimo. Jerônimo aí, ele traduziu os escritos, né, a Bíblia para o latim, né, chamada de Vulgata. Vulgata é a versão em latim, né, das escrituras, né. Viveu os 3 hierarcas sagrados, né, João Crisóstomo,
também chamado de Boca de Ouro, né? Gregório Nazianzo, né? Basílio de Cesareia, né? O Ambrósio de Milão, né? Que tem uma grande influência aí com o Agostinho, né? Agostinho foi muito influenciado pelo Ambrósio, né? Agostinho é a figura extremamente importante, é o grande filósofo aí do pensamento cristão medieval, né? Agostinho foi um filósofo muito importante para a história do cristianismo, né? Depois disso, novas divisões aí começaram a surgir, né? Depois surgiu uma discussão em torno do termo Teótoco, que significa mãe de Deus. O bispo de Constantinopla, Nestório, dizia que Maria não poderia ser chamada de mãe de Deus, porque Jesus tinha duas naturezas separadas, uma divina e outra humana. Então Maria deveria ser chamada de Cristótoco, mãe de Cristo, e não mãe de Deus. E ele foi confrontado aí por Cirilo, né, que era o bispo de Alexandria. Né? Então teve essa discussão aí em torno se Maria poderia ser chamada de mãe de Deus ou não. Né? Cirilo argumentava que Cristo, na verdade, tinha apenas uma natureza, né, que era tanto humana quanto divina. Né? Até que o imperador Teodósio II teve que convocar o concílio de Éfeso para discutir se Maria poderia ser chamada de mãe de Deus ou não, né? E rolou muita confusão, né? Cirilo chegou antes, mas no final Cirilo acabou ganhando o concílio de Éfeso, decidiu que Maria poderia sim ser chamada de mãe de Deus, né? Pois Cristo teria uma natureza humana e divina, né? Então Nestório foi excomungado, os seguidores deles também, né? Perdeu seus cargos ali. Muitos dos seguidores de Nestório foram para o Oriente, né? Nas regiões da Mesopotâmia, da Pérsia, né? Onde ficava o Império Sassânida, né? Conseguiram se refugiar lá, né? Ali se formou a Igreja do Oriente, né? Igreja do Oriente é que seguia as ideias de Nestório, né, o nestorianismo, né? A Igreja do Oriente enviava missionários para a região da Índia, da China, né? Então, a Igreja do Oriente não reconheceu o concílio de Éfeso, né? Só que, e com o passar dos tempos, também começou a surgir novos problemas, né? Eutiques, que era um monge ali de Constantinopla, né? Ele passou a defender o monofisismo, a doutrina que depois que Cristo encarnou, a natureza humana dele foi absorvida pela natureza divina. Então Cristo passou a ter apenas uma natureza, a natureza divina. Né? E o bispo de Constantinopla repreendeu ele, e não concordou com essa visão do monofisismo. Né? Ele repreendeu o Eutiques, até que teve que ser convocado, né, o outro concílio de Éfeso, né, o bispo Dióscoro de Alexandria defendeu o Eutiques, né, contra o Flaviano, né. Então teve um outro concílio de Éfeso, né, que reabilitou o Eutiques e condenou o Flaviano, né, o bispo de Constantinopla, né. O Flaviano foi surrado, foi agredido aí até a morte, né. O Papa Leão I, né, não reconheceu esse concílio, chamou isso aí de um latrocínio de ladrões, né. Foi bem problemático isso aí, né. Então o imperador Marciano teve que convocar o concílio de Constantinopla, né. Concílio de Calcedônia, convocou o concílio de Calcedônia, né, onde se discutiu aí, né, sobre a natureza de Cristo, né, e ficou definido que Cristo era uma pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e outra natureza humana, né? E por conta disso, diversas igrejas do Oriente não aceitaram. Na Síria, no Egito, Armênia,
da Etiópia, né, rejeitaram o concílio de Calcedônia, que diziam que estavam reabilitando a doutrina nestoriana, né, que foi condenada no concílio de Éfeso, né. Enquanto o credo calcedônio, né, dizia que, na verdade, o Nestório queria dizer que Cristo eram duas pessoas que tinham duas naturezas, enquanto na verdade, né, ficou definido que Jesus, na verdade, era uma pessoa com duas naturezas. Né? Foi rejeitado aí pelas igrejas ali da Síria, né? Síria, Egito, Etiópia, né, que passaram a defender a doutrina do miasfisismo, né, que foi definida no Concílio de Éfeso, né? Jesus tinha apenas uma natureza, tanto humana como divina, né? Então, esse foi o terceiro vídeo aí sobre a história do cristianismo. Adeus, até logo.